Os queridos irmãos e irmãs, queridas irmãs aqui do nosso Carmelo, nós iniciamos hoje então a novena de São João da Cruz, muito bem chamado de nosso Santo Padre, porque o São João é um pai para o Carmelo e nos ensina a via da perfeição e da santidade. Como sabemos, São João da Cruz, junto com Santa Teresa d'Ávila, reformaram o Carmelo. E isso no século XVI, então, São João da Cruz, tendo nascido em 24 de junho de 1542, na Espanha, Fontiveros, e faleceu com 49 anos de idade, em 14 de dezembro de 1591. Então, um grande místico, sacerdote, carmelita descalço, doutor da Igreja, pai espiritual, então, para toda a igreja, no caminho místico, no caminho da união com Deus. Nesses dias, 9 dias, então, de novena, nós queremos preparar-nos para a sua festa, como fazemos os principais santos aqui no Carmelo, com as homilias voltadas para alguma temática, E todos os dias nós queremos aprofundar no conhecimento da doutrina e da vida, nesse caso de São João da Cruz. Nós teremos aí então um programa muito belo que vai nos ensinar o caminho da união com Deus. Então, acompanhando aqui na missa, ou então, se Deus quiser, nas postagens no YouTube, nós iremos progredir nesta direção. Hoje, no primeiro dia, nós vamos falar da subida do monte. É uma das obras que São João da Cruz tem. A primeira grande obra que normalmente a gente encontra na ordem, nas obras completas, e falar desta subida no aspecto assim da ascese. Bem, primeiramente, nós precisamos entender que São João da Cruz, ele foi, com Santa Teresa, fundador, reformador do Carmelo, mas Santa Teresa, ela recebeu a carisma para isso, Então, de forma profunda, ela trabalhou nessa realidade. São João da Cruz, ele também atuou na reforma, mas poderíamos dizer que, sobretudo, ele o fez através do seu magistério, dos seus ensinamentos, das suas obras, das suas pregações, do direcionamento espiritual que ele fazia nos Carmelos, na sua doutrina, naquilo que ele foi deixando para nós. Então, São João da Cruz, enquanto escritor, ele podemos dizer que é assim, talvez o maior escritor no campo da vida espiritual que a igreja tem, para explicar esse caminho de forma aprofundada. Então, nesse magistério, nessa paternidade espiritual, ele, por exemplo, fez lá o esquema do Monte da Perfeição, fez lá um rabisco, um rascunho lá do Monte da Perfeição. E nesse esquema, nesse quadro, nesse gráfico, a gente pode encontrar na internet, Monte da Perfeição, ou Subida do Monte Carmelo de São João da Cruz, o gráfico, nas obras completas também está lá. Esse gráfico, ele como que resume a doutrina de São João da Cruz. Ele resume para nós o caminho de perfeição. Então, nós vamos nos basear agora no início, neste gráfico, para ver esse aspecto da ascese. Bem, vamos lá. Nosso Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus, ele disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Como o Pai do céu, que está no céu, é perfeito, sede vós também perfeitos. Então, nosso Senhor deixou para nós o caminho da perfeição, essa tarefa de todos nós chegarmos à perfeição. Quando uma criança nasce, a gente vê que ela tem certos aspectos físicos dos pais, certo? A gente vê, ela parece com o papai, Isso no plano físico, biológico. No plano espiritual, os filhos de Deus também devem se parecer com Deus. E isto na santidade. E isto na perfeição. Então nós precisamos ser perfeitos. Esse chamado para todos nós, a perfeição, ou seja,
à santidade. Nós precisamos chegar a isso é o chamado. E esta realidade é a nossa união com Deus, a nossa transformação em Deus. Nós precisamos parecer com Deus. E para isso nós precisamos nos unir a Ele, sermos transformados nele. Então São João da Cruz, neste gráfico, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a alma pela mão, iniciante, e vai conduzir nesta subida do monte, que é a perfeição, o monte da perfeição, até chegar ao cume, ao cimo do monte, que é, ele fala no prólogo desta obra, que é a nossa união com Deus. Esta união transformativa, onde a nossa vida reflete a vida de Deus. E nós passamos a agir divinamente, com aquelas características, qualidades, com a santidade de Deus. Então, é chegar lá. Bem, nesse caminho, nesse processo, nesse quadro, São João da Cruz, ele apresenta, saindo do plano mais baixo do monte, do sopé, do pé do monte, tem 3 caminhos. Um caminho errado e um caminho imperfeito, que estão colocados um à esquerda e outro à direita, e no centro a senda da perfeição. Este caminho errado, ele se refere às coisas da terra. Esse caminho, a alma querendo chegar à perfeição, mas se pegar esse caminho errado, ela não vai ficar no monte, ela sai do monte, não caminha pelo monte da perfeição. Esse caminho errado diz respeito aos bens da terra. Então, se a alma ela fica apegada aos bens da terra, e aí ele coloca lá 5 bens. Esses 5 bens, porém, eles não querem exaurir todos os bens da terra, tanto que nas obras dele, ele vai colocar outras realidades. Mas aqui, os bens da terra. Possuir o gozo, o saber, a ciência, o consolo, o descanso. Então, aferrar-se a esses bens, lembre-se que aqui é só algum pouco que ele coloca, mas os bens da terra são inúmeros. Quem se aferra a esses bens não consegue chegar ao cimo do monte, e se desvia do monte. Mas também o caminho do espírito imperfeito, do outro lado, que diz respeito à busca dos bens do céu. E aí também 5 bens: glória, gozo, saber, consolo e descanso. E quem se apega a isso vai conseguir progredir, ascender no monte? Vai. São João da Cruz fala que consegue. Só que com muito menos celeridade, mais devagar, e conseguirá subir menos do que se fosse pelo caminho perfeito, caminho da senda. Então, não vai chegar lá no cimo do monte. Olha, mesmo buscando as coisas do céu. Por quê? Porque nesses caminhos 2, a alma está buscando e colocando os seus afetos naquilo que não é Deus, numa criatura, em algo criado. Ora, nós não queremos nos unir a Deus? Se queremos nos unir a Deus, nosso coração, nossos afetos, nossas faculdades, a nossa vida deve buscar aquilo que é Deus, unicamente Deus, e a glória de Deus, que vai ser o que a gente vai encontrar no cimo do monte, somente a glória de Deus. Então, se a alma, se a pessoa quer ir buscar e ficar aferrada aos bens da terra, até mesmo aos bens dos céus, os bens espirituais que não são Deus, não vai chegar no cimo do monte. Claro que esses bens espirituais, quando aí a gente pega o caminho do centro, a senda da perfeição,
E atenção, a senda da perfeição não tem muitas palavras como a gente tem nas outras dos dois caminhos. Na senda da perfeição, uma palavra só basta, se destaca, nada, né? Nada, 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 nada. E no cume do monte, nada também. Porque lá a gente encontra Deus. Né? Deus é tudo, Deus não é criado, Deus é o bem incriado, que é o tudo. A criatura, né? São João da Cruz, ele tem assim, a doutrina do absoluto, né? Tudo e nada. Isso é o evangelho, gente. Tudo, nada. Nosso Senhor fala, quem quer me seguir, deixe tudo. Né? E ele fez isso. E se esvaziou. Então, esse nada é o que? Esse desprendimento, essa desnudez de tudo que é criado, dos bens da terra e dos bens espirituais também, dos bens celestes. E lá no cume do monte encontra-se nada, por quê? Porque lá está Deus, que é tudo. Né? É o bem por excelência, é o bem supremo que é Deus. Né? Então, só que lá no céu, os bens espirituais, a gente os encontra. E os encontra de forma plena. Se a gente for ver lá os bens que São João da Cruz coloca, ele vai colocar lá o quê? Os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, as virtudes cardeais, as virtudes teologais, né? O verdadeiro descanso da alma em Deus, a união, o silêncio divino, a posse daquele que é o tudo. Mas isso, se unindo a Deus, a gente vai ter tudo isso. Então, São João da Cruz apresenta esses caminhos, dizendo que naquilo que são as coisas da terra, se a gente buscar as coisas da terra, ele diz assim, quanto mais quis buscá-los, com tanto menos me encontrei. Olha a dinâmica. Nós vamos falar que nós precisamos nos desprender de tudo isso. E São João da Cruz vai nos mostrar por que nós precisamos tirar a nosso coração e nossos afetos dos bens, tanto da terra quanto do céu. Precisamos purificar nossa alma disso. Quanto mais quis buscar os bens da terra, com tanto menos me encontrei. Então vamos lá. Por exemplo, se você buscar nesta vida fazer somente aquilo que a gente gosta, buscar o gozo, né? Eu só faço o que eu gosto. O que eu não gosto, eu não faço. Pois bem, esse é um gozo humano, terreno, que você vai acabar não tendo. Porque na vida não tem como você só fazer o que você gosta. É ou não é verdade? Não. Se você buscar isso, gozo nesta vida, isso é terreno, isso é humano, e você vai perder isso, você não vai ter isso. Se você busca a ciência, o saber, que isso vai ter também nos bens do céu, né? Então você se ufana do seu conhecimento, e você até acaba fazendo com que as pessoas que sabem menos, entre aspas, sejam humilhadas, sejam desprezadas, você olha de cima assim. É um saber terreno, é um saber humano. Pois bem, você não vai ter saber, porque isso não é sabedoria verdadeira. Isso aí, bobagem. Joga no lixo esse negócio aí que não vale de nada. Só para você se perder. Você vai sair do monte, né? Não tem como. E assim, por diante, descanso. Né? Na vida espiritual, a gente quer, ou na vida, buscar esse bem da terra, ou no espiritual também, né? A gente quer descanso, ou seja, a gente tem preguiça de progredir, de fazer aquilo que a gente precisa fazer para crescer, para se unir a Deus. Ah, não, larga de mão, isso eu não quero. Aí a gente escolhe isso, coisa aquilo, fazer isso aqui eu estou cansado, isso aqui eu não quero saber. Né? Seja os bens terrenos, seja os bens do céu,
né? As coisas espirituais, fala, eu quero descansar. Bom, você não vai ter descanso, né? Você vai perder isso. E também, ele fala as coisas do céu, quanto mais os desejei ter, com tanto menos me encontrei, né? Então, se a pessoa quer descanso na vida espiritual, ela vai procurar, mas não vai encontrar, porque a alma vai ficar cansada, entendeu? A alma vai ficar cansada. Você está procurando descanso, mas está se cansando mais. Dá para enxergar isso em você? Em mim? Né? Então, essas coisas assim, São João da Cruz, com grande sabedoria, vai colocando para nós esse caminho que nós precisamos nos apegar a Deus. Ele vai falar da senda, né, do Monte Carmelo, que é o caminho estreito, né, que conduz à vida. Ele vai falar assim, tanto mais algo, ele vai dizer, quando não o quis, com amor de propriedade, foi-me dado tudo sem que o buscasse. Então, se eu não quero descanso, por exemplo, como uma propriedade minha, e eu me desprendo disso, seja referente a um bem da terra, seja referente a um bem espiritual do céu, eu me desprendo. Se eu tenho, maravilha, mas não coloco ali o meu afeto também, né? Não abraço aquilo como uma propriedade minha. E depois, se alguém quiser tirar, eu mando a pessoa para longe de mim, né? Se eu tenho, eu vivo esse descanso maravilhosamente naquilo que ele precisa ser vivido para a glória de Deus. Gente, não é que nós não devemos. É claro que na vida não tem como a gente não se deparar com o gozo que as coisas, que os bens nos dão, certo? Agora o problema é a gente viver essas coisas fora de Deus ou não buscando a glória de Deus e não fazer por Deus, né? Então, se a gente, sei lá, a gente tem consolo, a gente vai rezar, muitas vezes a gente sai consolado, sai ou não sai? Sim, a glória a Deus, Deus me deu esse consolo, mas o meu afeto não está pegado a isso, de tal forma que se outro dia eu for rezar e vier aridez, dificuldades, tormentos interiores, eu passo por isso, buscando em Deus o meu sustento. Entendeu? E vou encontrar consolo. Esse desprendimento. Apostolado. Eu vou, prego, faço homilia, faço direção, não sei o que lá, tudo isso pode me trazer um consolo. Traz ou não traz? Você dirige uma alma. Nossa, ela encontrou luzes. Opa! Isso dá pra gente um certo consolo. Mas eu não me apego a isso. Viver em comunidade, tal pessoa, nossa, que coisa boa tal pessoa, mas eu não me apego a isso. Entendeu? Desprendimento. Nada. Né? Quando ele vai falando dos bens da terra, dos bens do céu, ele diz bem assim, gozo, nem isso. Né? Consolo, nem isso. Então, só vai ficando Deus. Bom, então dá para entender brevemente que São João da Cruz, ele apresenta os 3 caminhos, mas nos propõe o caminho do meio, a senda da perfeição, né? Que é um caminho da gente se desprender de tudo aquilo que não é Deus na vida das criaturas, sejam os bens da terra, sejam os bens do céu, né? É um caminho que São João da Cruz nos propõe e é maravilhoso estudar Santo Padre São João da Cruz. Ele vai discorrendo isso nas suas obras, né? E, portanto, meus irmãos, nós falamos aqui daquela etapa da vida espiritual denominada de a necessidade da ascese, né? Ou seja, na vida espiritual nós temos 2 grandes etapas.
uma etapa, uma fase ascética e outra fase mística, né? As duas se entrelaçam, o que acontece é que há um acento maior numa etapa. Quem está na ascese, o acento é nesse esforço que a pessoa faz, esse exercício, a palavra askeu quer dizer exercitar, né? Se esforçar de forma disciplinada até para você se desenvolver em algo, né? Então, se você precisa de ganhar, por exemplo, massa magra, músculo, né? Igual o padre está precisando, né? Estou começando a correr atrás, estou retomando, porque eu vejo que minha saúde precisa disso para eu servir melhor a Deus. Então vai lá, estou indo fazer um dia pilates, tem uma pessoa que está me ajudando agora na questão de postura, musculação, estou indo fazer karatê. Para que isso? Ah, porque o padre quer ser faixa preta, nada disso. Tudo isso está me ajudando a buscar a glória de Deus. E se em algum momento vem alguma vaidadezinha, alguma coisa e tal, eu renuncio a esse gozo, essa glória. Eu não quero isso para mim. Eu quero é a glória de Deus, né? Então, esta fase ascética significa esses atos que nós vamos fazer para desprender, para renunciar ao gozo, à glória, ao descanso que a gente possa buscar por nós mesmos, né? Buscando-nos a nós mesmos. É um caminho, né, gente? É um caminho. Então, práticas, na verdade, no fundo, é você buscar viver as virtudes. Virtude da humildade, virtude da simplicidade, virtude da pobreza, virtude da pureza. Desprender-se das criaturas, de si mesmo, né? Então, São João da Cruz propõe para nós esse caminho de purificação do mundo sensível, dessa sensibilidade da gente, né? Onde a gente quer sentir gostos, prazer no olhar, no falar, no paladar, no toque, né? No ouvir, ficar ouvindo coisas, ficar falando coisas, tagarelices, né, que não tem nada de glória de Deus ali, só tem murmuração, reclamação, vaidade, vanglória e tudo, sabe? Então, procurar mortificar os sentidos. Ele vai falar desta noite ativa, né, que é esse exercício, essa ascese que a gente faz para purificar os sentidos, mas também para purificar o espírito. Nas coisas espirituais, a gente tem que buscar isso, purificar nossa inteligência, purificar nossa vontade. Quem busca fazer só a sua vontade, você já se aprendeu, não vai conseguir subir. Entendeu? E pode até subir, mas vai demorar para chuchu. E não vai subir tanto como poderia subir se fosse pela senda da perfeição, do nada. Então, irmãos, daria para ler muita coisa aqui de São João da Cruz, mas acho que você entendeu para onde vai a guerra, né? Entendeu? Então, você pode pegar, né, depois, se quiser, o livro das subidas, duas indicações, uma indicação e uma termino com a leitura. É o capítulo 13 do primeiro livro da subida ao Monte Carmelo, do Monte Carmelo. São João da Cruz vai dar lá conselhos de como vencer esses apetites, tá bem? Em suma, é imitarmos a Cristo. Imitarmos a Cristo em todas as coisas, né? Por isso, conhecer a vida de Cristo, meditar a vida de Cristo, saber agir como Ele agiria, né? Buscar nos sentidos, não aquilo que nos agrada, mas buscar o menos agradável. No olhar, no gosto, né? No falar, no ouvir, renunciando, né? Por amor de Jesus, fazer a vontade de Deus, né? Nas conversações. E se você vai, não quero ouvir isso,
Mas de repente você ouve, não tem como evitar isso. Mas não coloca a sua vontade, entendeu? Em gozar aquilo que você está ouvindo. Renuncia esse gozo. Renuncia essa consolação, esse prazer. Renuncia. Eu estou ouvindo, mas não coloco meus afetos ali. E inclinar-se não ao mais fácil, senão ao mais difícil, não ao mais saboroso, senão ao mais insípido, não ao mais agradável, senão ao desagradável, não ao descanso, senão ao trabalho, não ao consolo, senão... E assim por diante. Né? Então temos que mortificar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Termino com uma citação agora do livro 2, capítulo 7 da subida. Compreenda agora o bom espiritual, o mistério desta porta e deste caminho, né? A porta estreita da senda, o caminho, né, da senda que é Cristo, para unir-se com Deus. A finalidade é unir-se com Deus. Saiba que quanto mais se aniquilar por Deus, segundo as duas partes, sensitiva e espiritual, tanto mais se unirá a Ele e maior obra fará. Né? Quanto mais você se aniquilar, mais união e mais ação sobrenatural na sua vida. E quando chegar a reduzir-se a nada, isto é, a suma humildade, se consumará a união da alma com Deus, que é o mais alto estado que se pode alcançar nesta vida. Não consiste, pois, em recreações, nem gozos, nem sentimentos espirituais, e sim numa viva morte de cruz para o sentido e para o espírito, no interior e no exterior. Mais à frente, nós vamos começar a falar das virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Saibamos desde já que esse caminho só é possível se tivermos uma vida teologal. Sobretudo começando a partir da fé. De ver, de crer, de se encontrar com o amor. De sermos abrasados por este amor. Quem vai se abrasando por este amor na fé, vai entendendo e vai tendo forças para progredir nesta purificação, para escolher a senda, a porta estreita, porque a alma está toda ela embebida do amor de Deus. Então que São João da Cruz, nosso Pai, né, nos dê ânimo e coragem. Gente, vale a pena. Vale a pena. Entendeu? Vale a pena. A gente com a cabecinha curta da gente, quando a gente pensa em renunciar às coisas, por nossas forças é complicado mesmo, mas só de pensar a gente desanima, né? Porque, eu vou ficar sem isso aqui, não dá, né? Não, criança, a melhor coisa é você ficar sem isso. É a melhor coisa. Porque se você ficar sem isso, renunciando nada que isso é, você encontrará o tudo, Deus. E em Deus você terá todas as coisas. São João da Cruz disse isso, né? Jesus é meu, o céu é meu, os santos são meus. É isso. É renunciar o nada, vivendo neste nada em todas as coisas, para nos unir e alcançar o tudo. E nele nós temos todas as coisas de forma perfeita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.